Vamos entrar na música e com Stravinsky. Igor Stravinsky, este grande compositor russo, considerado o grande nome da música do século XX, pela influência poderosa que ele exerceu sobre todo o desenvolvimento da música no século XX. Ele e Schoenberg, que nós vimos a nossa aula passada. Stravinsky era filho do maior cantor de ópera da época, um baixo profundo. Seu pai fazia um sucesso muito grande na ópera de São Petersburgo. Sua mãe era uma pianista e começou a dar aulas para seu filho pequeno, que mostrava já um talento, um gosto pela música. Mas a família já estava falando e ele já estava assim convencido de que ele deveria estudar direito para seguir uma carreira que era de muito prestígio na época. Porém, quando ele estava com 9 anos, o pai levou-o para assistir um dos balés de Tchaikovsky. Ele ficou maravilhado. Ele nunca tinha assistido uma orquestra inteira. Ele se maravilhou com a execução orquestral. E ali, nessa idade, ele já decidiu dentro dele que era o que ele queria ser na música. Ele queria ser um compositor. Se a gente lembrar, isso aconteceu também com Puccini, que pela primeira vez, quando ele assistiu a ópera Aida com 17 anos, ele estava direcionado para a carreira de músico sacro. Ele se maravilhou e mudou o rumo completamente. Assim foi com Stravinsky. Estudou no Conservatório de São Petersburgo, foi um grande pianista e se tornou um grande pianista e depois também um grande maestro. Mas ele só foi procurado, ele já com ideias novas do modernismo na música, quando ele foi procurado por um empresário de balé, Diaghilev, que estava organizando umas apresentações em Paris para apresentar a arte russa. E contratou esse jovem compositor, inovador, para compor o primeiro balé que seria apresentado em Paris. Esse era o ano de 1910. E já nessa época, aos 21 anos, Stravinsky já tinha uma cultura muito grande. Vamos lembrar que os russos, desde a metade da segunda metade do século XIX, abriram o grande interesse intelectual das origens russas, origens puras. E Stravinsky vinha nessa linha de estudar as origens populares russas. E ele teve a ideia de criar o balé O Pássaro de Fogo, baseado numa lenda, uma lenda da Rússia pré-histórica, da Rússia pagã, sobre um pássaro brilhante que aparecia para as pessoas. E o interessante da história é que ele poderia ser um benfeitor ou não, conforme fosse o coração da pessoa que o encontrasse. O pássaro tinha essa percepção. Então, é um fundo, assim, uma mensagem maravilhosa da importância da pureza e da sinceridade do sentimento nosso, né? Das pessoas. E esse pássaro tinha esse poder de percepção. A música foi extraordinária. E quando estreou em Paris, em 1910, Stravinsky ficou famoso da noite para o dia. Ele não foi assim com uma carreira aos poucos, conquistando espaço, ele explodiu. E com uma orquestração maravilhosa, dando muito valor e explorando muito a parte percussiva, a percussão, que foi o grande atrativo da música modernista no início do século XX.
nós vamos ouvir um trecho da parte orquestral do Pássaro de Fogo, que é muito apresentado em concertos. Depois que o balé estava pronto, Stravinsky organizou a suíte orquestral com as melhores partes musicadas deste balé para serem apresentadas em concertos. Estamos no modernismo, mas a ideia da estrutura de uma suíte, da onde vem? Lá do barroco, vem de Bach. Stravinsky, no século XX, com a sua cultura, traz e moderniza esse termo da suíte no século XX. A Orquestra Filarmônica de Berlim, numa regência magnífica do seu maestro titular Kirill Petrenko, vai começar com um solo da trompa, as trompas todas da orquestração, suave. Como o pássaro surgindo no seu voo suave. No decorrer da orquestração, nós vamos sentir que vai ser suave, porém exuberante. Então, aí vem já essas sensações, essas percepções do ouvinte, da plateia do século XX. Quase que eu falei, nós vamos ver o pássaro no seu voo bem lento e vai num crescendo de importância e exuberância, porque agora nós vemos e ouvimos, e tudo com a nossa sensibilidade e a nossa imaginação.